bebê tava mais ou menos com 2 meses. E assim, tava muito difícil, porque ela começou a ficar muito tempo acordada durante o dia e eu não conseguia fazer ela pegar no sono, principalmente de dia, né? À noite ela dormia bem, mas durante o dia as sonecas eram assim, era muito difícil, às vezes eu ficava 40 minutos, 1 hora pra conseguir fazer ela pegar no sono. E eu comecei a fazer o curso e graças a Deus, graças à doutora também, tem me ajudado muito. Essa semana ela completou 3 meses. E por incrível que pareça, em 10 minutos eu consigo fazer ela pegar no sono e ela tira todas as sonecas dela no berço. Então, assim, coisa que ela não fazia antes, eu tinha que ficar junto na cama horas e horas pra conseguir dormir. Olá, nós somos Karine e Túlio. Oi. Os pais da Heloísa, de 6 meses. Enquanto estávamos grávidos dela, tivemos muitas pessoas no nosso caminho que falaram o quanto ia ser difícil a nossa maternidade, que íamos ter noites de sono perdidas. Adquirimos o curso de sono e rotina, foi o melhor investimento que fizemos para a nossa vida. Exatamente. Principalmente de casal. Estamos aí há 6 meses com a Heloísa, sem noite perdida, sem estresse nenhum. Indicamos a todos os nossos amigos, principalmente aqueles que falaram que ia ser tão difícil a nossa vida, que estamos aqui só para mostrar o quanto é fácil. Pode ter certeza que até no meio da rapaziada do futebol lá, a indicação corre forte. Com certeza. Porque todo mundo perguntando, mas como assim? Você consegue dormir? Aí eu falei assim, assiste a doutora Januzzi. Valeu, show de bola. Tchau. Bem-vinda à Semana Sono e Rotina. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa fazer dentro da sua casa para o seu bebê ter o melhor sono possível para a idade e para a maturidade dele. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, mãe de 3 meninas, pós-graduada em pediatria e sono, e nessa jornada eu já ajudei mais de 600 mil famílias a encontrarem o melhor sono possível para o bebê delas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar se o seu bebê dorme o melhor sono possível para a idade dele, para as possibilidades dele? Você já parou para pensar que ele pode dormir melhor? Provavelmente sim, é por isso que você está inscrita aqui na Semana Sono e Rotina. A gente sabe que quando um bebê nasce, ou ali nos primeiros meses, quando as coisas ainda estão bastante confusas, a gente pode ter dificuldade de implementar estratégias que funcionam dentro da nossa casa para o bebê dormir melhor. E aí é naquela correria do dia a dia, quando a gente acaba fazendo as coisas mais na pressão do tempo do que de fato de uma forma refletida, pensando no que fazer, estratégica, a gente acaba tendo bebês e famílias com dificuldade de sono. Eu quero te deixar claro que o seu bebê pode dormir melhor, que o seu bebê pode ter um sono tranquilo, que não é preciso associar o sono ao sofrimento do bebê ou da família, e que organizando isso dentro da sua casa, organizando o sono noturno, organizando as sonecas, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila. Isso não é uma promessa mágica. O seu filho não precisa ter um sono ruim, o seu filho não precisa sofrer para adormecer, e você também não precisa estar numa situação caótica relacionada a esse sono do bebê. Quando a gente encontra o melhor sono possível, quando a gente faz as mudanças certas, o bebê dorme melhor e nós temos mais tempo pra gente. E isso é fundamental, porque quando um bebê nasce, tudo fica bagunçado. E às vezes isso fica bagunçado durante meses. E é preciso em algum momento a gente pegar esse novelo, encontrar o primeiro fio para puxar e desfazer essa bagunça. E esse primeiro fio, geralmente, é organizar uma rotina que funciona, para que o seu bebê durma bem de dia e de noite e dessa forma você tenha tempo para fazer as suas coisas, tocar os seus projetos, trabalhar nos seus sonhos, trabalhar para o trabalho que você faz hoje em dia, ter tempo para descansar, o que você precisar fazer. E eu falo isso com um conhecimento de causa muito grande. Eu sou mãe de 3 meninas. A cada filha que vinha para nossa casa, cada bênção que vinha para nossa casa, vinha também uma grande carga de responsabilidade e uma nova necessidade de ajuste de rotina. E nos primeiros dias, exatamente como qualquer casa, era de cabelo em pé e, meu Deus, como é que vai ser? Como é que a gente vai organizar isso? Que desespero que é ter um recém-nascido, como é que a gente organiza essa rotina? Mas, estudando e sabendo o que fazer, passo a passo a gente foi construindo uma rotina que funciona. Sempre funcionou. Quando eu tinha uma filha, 2 filhas, 3 filhas e quem sabe mais, né? A gente nunca sabe se vai ter mais ou não. E eu sei que você deve estar se perguntando por que participar da Semana Sono e Rotina se tem tanto conteúdo de sono por aí. E aí eu quero te fazer um alerta.
Cuidado com o que você vem acompanhando. Dentro desse grande mundo que é o sono infantil, tem muita gente se dizendo especialista sem ser, tem muita gente dizendo que sabe tudo sem ter qualquer formação na área e pior, sem ter qualquer estudo na área, apenas com as informações que a pessoa pegou da própria vida e de alguns casos pontuais e transformando isso em verdades absolutas. Gente, por exemplo, que já viu uma criança de 3 meses dormir 12 horas por noite seguida sem mamar e transforma isso em metodologia e diz que tem a pílula mágica ou a receita perfeita para o seu filho fazer isso também. Eu sinto muito quebrar suas expectativas, mas essa é a receita perfeita para a frustração e para a sensação de que a maternidade é muito difícil. Seguir essas pílulas mágicas, essas mentiras em relação ao sono do bebê, ou seguir gente que do outro lado fala que não tem que fazer nada, que o sono se ajusta perfeitamente sozinho e que você não precisa fazer nenhuma organização de ambiente, que o bebê vai dormir com 4 ou 5 anos de idade. Sim, de fato ele vai dormir com 4 ou 5 anos de idade, mas a gente precisa que ele durma o melhor sono possível dele hoje. E não daqui a 5 anos. Cuidado com o que você segue por aí. Tem sim muita gente boa, mas tem muita gente malandra. E muita gente que não sabe o que está dizendo. E quando eu trouxe a Semana Sono e Rotina, com os conteúdos baseados em evidências e estratégias que funcionam, já foram testadas por centenas de milhares de famílias, e principalmente que são justas, são honestas e respeitam as necessidades do bebê, foi por não acreditar no que anda acontecendo por aí. Eu sou uma mãe também, gente. Eu também passei perrengue com o sono da minha primeira filha. Na época, tudo que eu conhecia de sono era o mais do mesmo. Eram aqueles livros, o Deixa Chorando, Fecha a Porta para a Criança Não Bater no Seu Quarto, Jejum Noturno de 12 horas, Ninguém come de noite, por que é que o bebê tem que comer? Não dê colo para o seu filho, porque se você der colo, seu filho vai ficar mimado. Foi nessa escola que eu iniciei a minha maternidade. E foi muito triste. Porque eu sabia que não precisava ser assim, mas não tinha nenhuma outra referência. Era desesperador. Era como se eu não vou fazer desse jeito, mas então eu vou fazer como? Eu tive que ir construindo, passo a passo, pós-graduação a pós-graduação, esse caminho. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Antes de tudo, eu quero que você pense aí o que é o melhor sono possível para o seu bebê. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e a resposta é sempre a mesma, então a gente precisa também alinhar as expectativas. É o bebê dormindo a noite toda. É o bebê que não acorda para mamar. É o bebê que dorme sozinho. Beleza, isso até pode ser o melhor sono possível para o seu bebê, tal como é para muitas das alunas do Sono e Rotina, para muitas das famílias que participam da semana gratuita do Sono e Rotina, mas vamos alinhar as expectativas e botar o nosso pé no chão. O melhor sono possível para os bebês é quando eles dormem bem durante a noite, sem vários despertares, em que a família dorme bem e a criança desperta apenas para mamar. Quando tem fome. Essa criança até pode passar por períodos na vida em que ela desperta algumas vezes para mamar e logo volta a dormir, porque isso é fase. Mas isso não pode se estabelecer como padrão de sono da criança. Quando isso se estabelece, que aquela criança que está acordando 7, 8 vezes por noite, a cada ciclo de sono volta a dormir só mamando, certamente tem coisa pra gente mudar aí, tá bom? Tem coisa pra gente melhorar. Mas perceba que eu não tô falando aqui de 12 horas de sono noturno direto. Talvez esse seja o melhor sono possível do seu bebê. Nós só saberemos na prática. Certamente dá pra ser melhor do que tá hoje, se você veio aqui buscar informações, se você veio aqui buscar ajuda. O melhor sono possível também se relaciona às sonecas. Essa criança dorme as sonecas necessárias para a idade, com a duração necessária para ela e fica tranquila ao longo do dia. Não é uma criança que está em privação de sono, não é uma criança que dorme muito menos do que deveria dormir e, portanto, fica extremamente irritada ao longo do dia. Não, é uma criança que dorme bem de dia e dorme bem de noite. Perceba que eu não falei em horário, eu não falei em duração específica de soneca, eu não falei em duração específica de sono noturno, porque essas coisas vão a caráter individual. Cada criança é um ser humano único. E esses milhões de seres humanos únicos que nós temos na Terra, todos estão sob o mesmo guarda-chuva, que são as estratégias que a gente faz para o melhor sono possível de cada um deles. Duas características importantíssimas sobre o melhor sono possível. A primeira delas é que ele é diferente para cada bebê. E a segunda é que ele se constrói em escada. Pensa comigo uma escada. Então, não é uma mudança que eu vou fazer hoje no sono do meu bebê que vai colocá-lo daqui até aqui. Talvez até seja, né? Mas de modo geral não.
é uma escada. Então eu faço uma mudança e, por exemplo, meu bebê que acordava 7 vezes por noite agora acorda 4. Excelente, a gente está fazendo mudanças. Eu quero que ele acorde só uma. Ou nessa faixa etária nem deveria estar acordando, mas a gente vai trabalhando em escada. Por quê? Porque essa escada representa os pilares. É como se eu estivesse construindo um edifício que precisa ser sustentado de baixo para cima, não de cima para baixo, tá? Eu sempre vou trabalhar assim, eu nunca vou trabalhar com pílula mágica, eu nunca vou trabalhar com estratégia que não funciona. Então a gente constrói de baixo para cima, é degrau a degrau e inclusive comemorando degrau a degrau. Teve uma pequena mudança? Ótimo, comemore. Agora a gente organiza esse novo ambiente, esses novos estímulos, essa nova rotina para ter uma nova mudança, degrau a degrau. Deixa eu te dar um exemplo do que é o melhor sono possível na prática. Um exemplo é um bebê que faz menos sonecas do que necessário. Vou deixar um exemplo aqui para vocês verem, um relato da Luana. O bebê dela, aos 4 meses de vida, fazia só uma soneca. Você imagina, não sei se você tem aí do outro lado um bebê de 4 meses de vida, uma criança aos 4 meses que não consegue dormir tudo aquilo que ela precisa. Que caos! E sim, é caótico, porque a criança fica em privação de sono, fica super irritada, só quer ficar no colo o tempo todo, chora mais do que precisaria, não consegue dormir tão bem de noite porque fica com excesso de cortisol acumulado. Quando ela fez as organizações necessárias, fez os ajustes necessários, o bebê passou a tirar 3 sonecas. Percebe que isso é uma clara manifestação do que é o melhor sono possível. Mas não é só sobre soneca. Tem crianças, por exemplo, que já conseguem dormir fora do colo, e a gente sabe que isso depende muito de maturidade, da própria rotina, dos estímulos que essa criança recebe, mas a gente ainda não consegue criar esse hábito. Foi o caso da Elisângela. Elisângela tinha um bebê que só dormia no colo e com os ajustes necessários, fazendo testes que a gente conseguiu organizar, o bebê passou a tirar sonecas no berço. Percebe que é ajuste a ajuste, pontinho a pontinho? Um outro exemplo de melhor sono possível é o bebê da Carol, que aos 2 meses e meio já dorme a noite toda. Isso significa que o seu bebê com 2 meses tem que dormir a noite toda ou que essa tem que ser a expectativa e onde você coloca a sua felicidade? Não. Isso significa que fazendo os ajustes necessários, você vai perceber qual é o melhor sono possível para o seu bebê. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho 3 filhas, nenhuma das minhas 3 filhas dormiu a noite toda com 2 meses. Eu não espero isso. Eu espero que elas tenham um bom sono, que eu durma bem. Se por acaso alguma delas tiver isso como o melhor sono possível, como padrão, ótimo. Mas não é a minha expectativa. A minha expectativa é que elas durmam bem e eu durma bem. E foi uma grata surpresa com a Carol e com tantas outras alunas que o melhor sono possível dessas crianças era dormir a noite toda. Mas não pense nisso como única expectativa de felicidade. Talvez a sua frustração esteja aí, de consumir conteúdos que colocam uma meta irreal em relação ao sono e atrapalham com que você curta o seu bebê. E atrapalham com que você aproveite a sua maternidade. E não é o objetivo. Vamos aos mitos. Mito número 1. O bebê chora e pede colo na hora de dormir porque é um grande manipulador. Quem nunca ouviu isso de uma forma diferente, talvez um pouco mais maquiada, ou mesmo com essas palavras? Isso é extremamente comum. Essa falta de conhecimento sobre o que é a infância, sobre quais são as necessidades de um bebê, faz com que a gente replique isso, ou até não replicando, sinta um desconforto lá dentro da nossa alma quando o nosso bebê pede colo, porque afinal eu fiz alguma coisa errada que deve ter tornado o meu bebê um pouco mais manipulador do que ele era antes. É exatamente assim que a gente pensa. Isso é um mito. Bebês pedem colo porque precisam. Isso significa que a única forma de dormir é no colo? Não. A gente tem o bebê e a gente tem a família e é preciso um ajuste de necessidades e possibilidades. Eu tenho 3 filhas, eu sempre vou puxar isso, porque é importante a gente falar que cada realidade é única. Eu tenho 3 filhas, existem mães que trabalham fora, existem mães que não podem amamentar e o bebê quer o peito ou não querem amamentar naquele momento. Em algum momento a gente foi levado a acreditar que os bebês não precisam de colo. Isso conversa muito com aquela história de autonomia a qualquer custo. Se o bebê não tiver autonomia na infância, ele não terá autonomia lá na frente, portanto eu preciso trabalhar a autonomia. Conversa também com essa história de que o bebê já é um ser que pensa como um adulto, que não é verdade. Isso é um mito. Bebês são bebês e têm necessidades de bebês. Cuidado com quem te fala diferente. Mito número 2, acreditar que tudo é associação de sono. Pior, tudo é associação negativa. Não pode dar peito porque vai dar associação negativa, não pode dar colo porque vai dar associação negativa, não pode cantar pro bebê porque ele vai ficar mimado, viciado, só vai querer dormir assim. Gente, sim, existem bebês que se habituam a formas específicas de dormir e neste caso a gente precisa fazer ajustes porque isso pode impactar nos despertares noturnos. Nem de longe é a maioria.
Quando eu trabalho só olhando para a associação negativa de sono, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo toda a complexidade que é o sono ao momento de dormir. Pior, a forma como se induz o sono. Isso é olhar aquele grande iceberg pela pontinha. E pela pontinha eu resolvo só quem está na pontinha. Todo o resto não. Além disso, há muitos bebês que dormem mamando e dormem a noite toda, dormem sendo urinados e acordam só uma vez para mamar quando precisam. Enfim, que tem indutores de sono que são ditos por tanta gente por aí, os especialistas, como negativos, e tá tudo bem. Só que se eu sou mãe, sendo mãe de um bebê pequeno, sujeita a esse tipo de informação, angustiada e cansada, porque a maternidade cansa pra caramba, o que é que eu vou pensar? Tô fazendo alguma coisa errada. Eu criei a associação negativa no sono do meu filho, não é verdade. Tem sim casos que a gente precisa fazer esse ajuste, não são todos, cuidado com isso. Mito número 3. Bebê que dorme no colo, dorme na cama compartilhada, dorme sendo ninado ou de qualquer outra forma, nunca vai dormir de outra forma. Isso é uma ignorância absoluta. Essa primeira fase da infância, ela vai se construindo e certas necessidades são muito importantes em determinados momentos e depois elas reduzem. É como se eu tenho um bebê de 0 a 3 meses que está em plena esterogestação e ele precisa muito de presença e conforme ele vai crescendo e criando novas interações com o mundo, novas possibilidades, inclusive com outras pessoas, ele vai mudando as suas necessidades. Ele sempre vai ser um bebê que tem necessidades, mas ele vai mudando as suas necessidades. Um bebê que dorme hoje no colo, sim, pode dormir fora do colo em outro momento. Um bebê que dorme mamando, sim, pode dormir sem mamar em outro momento. Eu não preciso ter medo disso acontecer nesse momento, porque dizem que isso vai acontecer para sempre. Isso não é verdade. Geralmente, quando a gente não consegue mudar uma forma de adormecer, é porque nós não temos as ferramentas necessárias, não temos o conhecimento necessário. Não porque o bebê nunca vai dormir de outra forma. Tá? Cuidado com esse mito. Eu quero quebrar todos esses mitos porque eu realmente preciso que você fique tranquila na hora de colocar o seu bebê para dormir. Ninguém sabe mais sobre o seu bebê do que você, sobre a relação de vocês do que você. Então, a partir de você estar tranquila, segura de que nada que você está fazendo é errado, agora a gente dá um próximo passo e vê, pois bem, como é que a gente melhora isso? Como é que a gente faz melhor? Para ter melhores resultados, mas sem aquela angústia. Eu costumo dizer muito isso lá no Instagram e em outros canais de comunicação, que é o seguinte, a gente aumenta o repertório, a gente encontra novas formas do bebê dormir, da família dormir, novas formas de locais de fazer soneca, novos locais de sono noturno, a gente encontra isso. Não por uma angústia de que eu estou fazendo tudo errado, eu sou uma mãe incapaz, eu sou uma mãe incompetente, eu causei associações negativas de sono no meu filho, não. Mas porque eu preciso que seja diferente. E ponto. E tá tudo bem, tá? Mito número 4. Segura o bebê acordado de dia para fazer o bebê dormir a noite toda. O que eu já vi de gente com bebê recém-nascido, bebê de 1, 2, 3 meses, que às vezes dorme 18 horas por dia, não dormindo, ficando irritadíssimo ao longo do dia, para ver se dorme de noite. Gente, não tá no gibi, mas já vi muito. Cuidado, se você tá fazendo isso, cuidado. Não tem qualquer evidência científica nesse sentido e pelo contrário, o bebê precisa dormir bem de dia para dormir bem de noite. Se ele dorme mal de dia, geralmente o que acontece? Ele vai ter um sono picado à noite e isso se explica por conta do excesso de cortisol que vai desbalancear o sono noturno e vai fazer com que as fases profundas, fase 3 do sono não REM, por exemplo, aconteça mais picado, o sono fica mais superficial. Mais superficial esse sono, pior a criança dorme de noite. Tem que dormir bem de dia para dormir bem de noite. Tem situações em que eu tenho que restringir a duração das sonecas? Sim, mas não nessa faixa etária, não nos primeiros meses de vida. A gente vai falar isso na segunda aula, em quais são as situações que a gente precisa fazer isso. Mas cuidado com essa informação que é replicada aos montes por aí. Mito número 5. Tem que dormir de lado, porque de lado é uma posição segura. Gente, não. Isso a gente sabe desde 1994. Desde 1994, nós sabemos que dormir de lado não é a melhor posição, nem de bruços. A posição mais segura, que reduz o risco da síndrome de morte súbita do lactente e reduz mesmo, é a posição de barriga para cima. Essa criança consegue tossir melhor, consegue respirar melhor, consegue se proteger melhor, consegue várias coisas que ela não consegue tão bem deitada de bruços ou de lado. De lado é uma posição muito instável, ela pode cair para um lado,
sendo de barriga para cima, que ótimo, ou cair para o de bruços e não conseguir liberar as vias aéreas. Bebê seguro dorme de barriga para cima num ambiente seguro. Nessa aula a gente falou sobre os mitos relacionados ao sono do bebê, uns mais importantes, e na próxima aula eu vou te ensinar o passo a passo para o seu bebê dormir o melhor sono possível, aquilo que você não pode deixar de olhar. Se você gostou desse conteúdo, compartilha comigo, o seu feedback é muito, muito importante. Só tirar um print da aula, postar lá no Instagram ou me mandar no direct o que é que você achou, quais foram as suas dúvidas. Estou sempre recebendo essas informações para trazer melhores conteúdos, inclusive dentro da Semana Sono e Rotina. Eu te espero na próxima aula. Oi, meu nome é Camila, eu sou mãe da Olivia. A Olivia agora tá com 2 meses e 20 dias. E eu comprei o curso quando a Olivia tava quase com 2 meses. Numa noite em que foi completamente estressante, eu passei, claro, eu vi o dia amanhecer, eu e meu marido. E aí, assim que o dia amanheceu, eu entrei no Instagram e tinha vagas abertas pro curso de sono e rotina do bebê e eu comprei. Nossa, eu tava num desespero. Falei com meu marido, comprei o curso da doutora Januzzi e vamos ver. E eu me lembro que naquele dia, com poucas mudanças naquele dia, a Olivia já dormiu por 12 horas e acordou só 2 vezes para mamar e rapidamente voltou a dormir. Eu me lembro que eu não consegui dormir porque eu já estava até acostumada a dormir muito pouco. Eu queria dizer que valeu a pena cada centavo que eu paguei no curso. Eu recomendo de olhos fechados, com toda certeza. Olá, meu nome é Júlia, sou mãe do Miguel de 3 meses. Eu adquiri o curso há quase 2 anos. Eu ainda não estava grávida do Miguel e a gente começou a fazer as aulas junto, eu e meu marido, para a gente conseguir se ajustar bem na rotina de casa, tentar pensar mais ou menos da mesma forma, e ajudou muito a gente quando o Miguel chegou. Desde os primeiros dias dele em casa, a gente já começou a tentar ajustar a rotina, observar bem o sono. Hoje, com 3 meses, ele já consegue dormir a noite toda, e isso com muito cuidado na rotina, muito cuidado com o sono dele, para a gente conseguir ajustar bem isso. Acabou sendo muito importante pra gente, acho que é muito importante para todo mundo estudar sobre sono e rotina. A gente era um casal que não tinha muita rotina em casa, né? Não tinha horário para jantar, não tinha horário para dormir. Com a chegada do Miguel, a gente começou a aplicar tudo o que é falado no curso para ajustar para ele e acabou ajustando pra gente também. Então, ajudou bastante a gente nisso. Muito obrigada.